Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, Jesus de fato veio para nos dar a vida, isso sem sombra de dúvidas, e quer nos dar em abundância essa vida que Ele veio para nos dar. São palavras dele, não são minhas, são palavras dele. No capítulo 10 do Evangelho de São João, enquanto Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor, ou que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, um texto que nós iremos meditar daqui a algumas semanas, dentro do período da Páscoa, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Falávamos um pouco disso ontem, iniciando esse tríduo pascal, mas hoje eu quero ressaltar ainda mais firmemente essa ideia, esta verdade, de que o Senhor veio para nos dar vida, e nós não teremos vida se não estivermos muito unidos a Ele. Talvez estejamos nos comportando como parasitas? Sim, talvez sim. Talvez estejamos apenas sugando do corpo de Cristo para o nosso benefício pessoal, ao nosso bel prazer, né? Mas não dá para negar, não dá para deixar de reconhecer que todos nós que aqui estamos hoje, numa sexta-feira, às 3 da tarde, participando de um ato litúrgico, não dá para negar de que, de alguma forma, nós já fomos tocados por essa vida. Que essa vida já mexeu conosco, que essa vida já entrou em nós. Nós que aqui estamos, sem sombra de dúvidas, já recebemos algo da vida que o Senhor quer nos dar. Não a recebemos ainda de maneira plena, e talvez nem tenhamos tanto interesse assim, mas já recebemos. O nosso cuidado agora é para que nós deixemos o coração aberto para que esta vida que foi entregue por nós no alto da cruz, mas não só lá, ao longo de toda a vida de nosso Senhor e ao longo de toda a vida da igreja até o fim dos tempos, que esta vida venha e nos transforme. Peguemos, por exemplo, esta figura tão importante dos evangelhos para nós, que é São Pedro, Simão Pedro. Pedro é aquele apóstolo que entrou para a história da igreja como sendo o destemido, o corajoso, um pouco imprudente, um pouco ambicioso demais, um pouco presunçoso, mas que depois da sua queda, depois da sua negação, foi redimido de maneira belíssima por nosso Senhor e por fim acabou de fato entregando a sua vida por Ele, como Ele. Onde estava Pedro quando nosso Senhor começou o seu apostolado, a sua vida pública? Pedro estava pescando, preocupado com tantas outras coisas que não diziam respeito à vida eterna. Ele precisava pescar, ele precisava de peixe, e era só isso. E quando o Senhor o chamou, junto com o seu irmão André, ele logo se prostrou aos pés de Jesus, numa atitude bastante curiosa e que nos representa a todos nós que nos aproximamos do Senhor, mas se aproximou dizendo: afasta-te de mim, porque sou pecador. Não vai me dizer que aqui a vida já estava agindo? Que a vida já estava tocando? Como toca em nós todos que nos prostramos diante do Senhor e dizemos: eu reconheço, sou pecador, afasta-te de mim, Senhor, mas fica perto, porque eu preciso do Senhor perto. Ao longo de todos os 3 anos e meio da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro se destaca como aquele que parece ter recebido a maior quantidade de vida que o Senhor tinha para dar. Se nós pudermos colocar em matéria de quantidade, Pedro viu Jesus, Pedro tocou em Jesus, Pedro ouviu as suas palavras de muito perto, Pedro viu o Senhor transfigurado, Pedro foi ensinado no meio do grupo, ensinado no meio da multidão, ensinado privadamente. Pedro ouviu os ensinamentos de nosso Senhor de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito próxima. Pedro andou sobre as águas confiando em nosso Senhor. Se este homem não tivesse recebido a vida, ele não teria andado sobre as águas. Era fraco, mas os outros eram mais, porque quando Jesus veio no meio da tempestade, no alto da madrugada, andando sobre o mar, e Pedro, num ato de ousadia, pediu para ir até o encontro do Senhor, a gente pode imaginar o que é que os outros apóstolos que estavam na barca disseram, né? Ô seu louco, você não está vendo o que é que está acontecendo? Fica na barca, para de ser graceira, não vai.
E ele foi, porque a vida já pulsava. Os frutos da presença do Senhor já estavam ali presentes no coração dele. E ele foi, mas não era uma presença, a vida do Senhor nele não era uma presença assim tão firme, porque quando ele olhou para o lado e percebeu as dificuldades que ele estava passando, que não eram pequenas, né? Ele começou a afundar. E o Senhor, então, o censura, puxando-o para junto de si. Homem de pouca fé. Por que duvidaste, homem de pouca fé? E é este homem, meus irmãos, este homem ousado, audacioso, corajoso, mas também muito fraco, muito incapaz e tantas vezes carnal, com uma visão meramente carnal da vida. É este homem que foi eleito para ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Isso não é de menor importância, isso é muito significativo. Com ele todos nós podemos nos identificar sem sombra de dúvidas. Ao cabo desses 3 anos do apostolado de Nosso Senhor, da sua vida pública, nós vemos então o que celebrávamos no dia de ontem, a última ceia, mas mais particularmente hoje eu quero chamar a atenção para aquilo que aconteceu ali em relação a Pedro, que é o nosso personagem principal hoje. Nós estamos olhando para Jesus a partir de Pedro. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, quando Jesus diz para Judas sair e fazer o que tem que fazer, e o Evangelho nos diz, era noite, Jesus então diz, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não há dúvida do que está acontecendo aqui. Os apóstolos não têm mais dúvida, Pedro especialmente. Jesus vai morrer. Ele já havia anunciado a sua paixão outras vezes, eles já tinham ouvido isso, por mais que tenham tido o coração ainda resistente para aceitar a paixão do Senhor, mas eles já tinham ouvido, algo da vida já tinha tocado, e eles estavam lá presentes com o Senhor. Agora, nessa altura do campeonato, já não há mais dúvida alguma, eles estão vendo a excitação dos judeus, eles estão vendo que a elite de Jerusalém está toda empolvorosa, não suporta mais a pessoa de Jesus, querem matar inclusive Lázaro para acabar com todo o testemunho de pecado. Eles sabem, Jesus vai morrer. E agora Jesus diz essas palavras misteriosas, para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso logo depois de celebrar pela primeira vez a Eucaristia, onde ele disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, tomai todos e bebei, este é o meu sangue que será derramado por vós. E Pedro quer ir junto. Ele pergunta para o Senhor, Senhor, para onde vais? E Jesus lhe responde, para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Meus irmãos, essa expressão do desejo de Pedro, que vai ser manifestada aqui para nós, em algumas linhas abaixo, essa expressão do desejo de Pedro de seguir Jesus, de saber onde é que ele vai, de entregar a sua vida por amor também, não é pura arrogância dele, não é pura presunção dele, não é. Isso aqui é a atitude de quem se viu amado. Isso aqui é a atitude de quem tocou com as próprias mãos a vida, a fonte da vida, de quem recebeu o amor, de quem se percebeu profundamente amado e sabe que não dá mais para voltar para nenhum lugar, eu só posso ir com Jesus, esse é o único caminho possível, eu não vou voltar a pescar, eu não vou voltar para Galileia, depois de tudo que aconteceu, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu percebi, depois do seu olhar, depois do seu chamado, depois de ele ter me feito o chefe da igreja, não vou voltar, eu quero ir até o fim. E é sincero, como é sincero muitas vezes o nosso apelo, o nosso desejo de seguir o Senhor também é sincero. Quando nós estamos aqui, quando nós estamos em oração, talvez não com tanta sinceridade, com tanta verdade,
Mas a sinceridade, assim, nós dizemos ao Senhor: eu quero te seguir, Senhor, eu quero. E essa coisa de seguimento, de vocação, de ir atrás de Jesus, isso é algo que marca especialmente aqueles que são vocacionados ao sacerdócio, né? Essa expressão, segue-me, isso mexe muito com a gente, e deveria mexer com todos vocês também, conosco todos. E por isso ele disse: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Jesus havia dito que ele iria seguir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você vai morrer também, mas não agora. Ele quer agora. Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Só quem já foi profundamente amado por uma pessoa entende o que é que está se passando aqui nesse momento. Pedro não quer voltar atrás, ele quer ir até o fim. Só que ele não está medindo bem as suas palavras. O seu discurso não está profundamente em consonância com o seu coração, e por isso ele vai falhar. E Jesus diz para ele: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Não é que o Senhor tenha desmotivado Pedro, não foi isso. Ele só estava querendo mostrar para Pedro: olha, tudo bem, isso vai acontecer, você vai me seguir, você vai retribuir o seu amor, mas não agora e nem desse jeito. Este desejo de Pedro só foi colocado dessa forma porque faltou uma coisinha aqui. Ele não manifestou esse desejo como fruto da oração do seu coração. Foi da boca para fora. Mas foi verdade. Foi verdade sim, ele teria ido. E de fato, mais para frente, ele pega numa espada para defender Jesus, corta a orelha do soldado, e Jesus fala para ele: não é desse jeito, você vai me seguir, mas não é desse jeito. Ele estava realmente com coragem, ele ia até o fim, mas não era desse jeito que o Senhor queria. E ele não tinha percebido isso, porque essa expressão do seu desejo de seguir Jesus não estava em consonância com o seu coração, com a sua oração, com aquilo que Deus tinha para ele. Ele estava assim falando um pouco da boca para fora. E é aqui, meus irmãos, que nós começamos a perceber a derrocada de Pedro, que acontece em pouquíssimas horas. Eles saem do cenáculo, vão para o Monte das Oliveiras, e Jesus fala para eles de maneira muito simples: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Aquele que tinha dito que queria seguir Jesus até o fim e dar a vida por ele, não aguenta vigiar por 1 hora e dorme. E o Senhor volta por 3 vezes e chama a atenção dele por 3 vezes, chamando-o agora não mais de Pedro, mas de Simão, o nome do homem velho. Simão, tu dormes? Simão, por que dormes? Simão, não fostes capaz de vigiar 1 hora comigo? E Jesus vai e volta no meio da sua agonia para chamar a atenção daquele que disse que queria entregar a sua vida por Cristo. Esse é o primeiro passo para a nossa derrocada também: deixar a vigilância, deixar a oração. Podemos falar o que quisermos, e talvez nós seremos muito sinceros na nossa oração, aqui na igreja, falando para Deus, mas se não tiver a vigilância constante e o cultivo da oração, esquece, ninguém segue Jesus, não dá. E aí é uma cascata de derrotas, o que vai acontecendo, uma cascata de fracassos, o que acontece com Pedro. Enquanto Jesus está lá, sofrendo pelo peso do meu e do seu pecado, e também do pecado dos apóstolos, porque o pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus nesse momento, Pedro dormia. Onde estava Pedro? Dormindo. Os soldados chegam então, e Jesus se prepara para ser preso. Chegou a sua hora, ele vai se entregar, e Pedro faz aquilo que todo mundo que não reza faz. Se não reza, tem que fazer. Então vamos fazer, tem que fazer muita coisa, tem que fazer muito projeto, tem que construir igreja, tem que fazer 1 milhão de coisas, ganhar muito dinheiro, porque aí a evangelização vai acontecer. Não é desse jeito. Mas é claro que ele está pensando assim, ele já não reza mais. A oração não faz parte do seu dia a dia. Saco vazio não para em pé, né? Se não tem oração ali dentro para preencher, ele vai preencher de alguma outra coisa. Então tem que fazer. E nesse ímpeto de fazer, algo que Pio XII chamou
lá atrás no século passado de a heresia da oração, nesse ímpeto de fazer, ele vai lá e corta a orelha do soldado, e Jesus chama a atenção dele dizendo que não era assim que é para ser feito, não é desse jeito que o reino dele ia se estabelecer, não era desse jeito que ele iria seguir o Senhor. Aqui nós vemos o segundo passo da derrocada de Pedro. Primeiro ele deixou a oração, enquanto Jesus estava sofrendo a agonia, onde estava Pedro? Dormindo. Enquanto Jesus estava sendo preso pelos soldados, onde estava preso? Onde estava Pedro? Estava agindo de maneira destemperada, longe do Senhor, preocupando-se apenas com a sua ação. E aí vem o terceiro passo. Jesus é preso, segue com os soldados, ferido o pastor, as ovelhas se dispersam, já nos diz a Sagrada Escritura, todos eles se dispersam, inclusive Pedro. Mas Pedro continua acompanhando Jesus, ele vai atrás, só que de longe, não quer mais se comprometer. Aquele que daria a vida por ele, agora de longe acompanha o Senhor, porque ele está com medo de o reconhecerem. Ele não quer que ele seja visto. Esse é o terceiro passo da derrocada de Pedro, que mostra a mornidão do seu coração, que há poucos momentos atrás estava queimando de amor por Jesus. Pedro agora está morno, e todos nós sabemos pelo Apocalipse o que acontece com as pessoas mornas: são vomitadas. Essa mornidão que vem pela fraqueza, pela indulgência, melhor dizendo, com os pecados veniais, a gente para de se preocupar em ter uma vida mais regrada, mais voltada para Deus, abandona a mortificação, vai deixando a oração sempre para depois eu rezo, amanhã eu rezo, semana que vem eu rezo, na próxima quaresma eu rezo. Morno, tíbio. Não vai seguir Jesus de perto, com toda certeza, porque vai olhar para o Senhor e vai se lembrar das juras de amor que foram feitas há alguns momentos atrás. Não vai ter cara para estar com Jesus, e nem vai ter coragem de se sacrificar mais. A situação apertou, as coisas estão pesadas para ele. Enquanto Jesus na sua agonia sofria, Pedro dormia. Enquanto Jesus era preso, Pedro se lançava para a violência para tentar resolver as coisas. Enquanto Jesus passava por julgamento, Pedro de longe acompanhava a situação. Mas ele conseguiu entrar. Ele entrou no pátio de onde estava sendo o julgamento de Nosso Senhor, e quis dar uma disfarçadinha, não quis estar muito perto de Jesus para não ser reconhecido. E o que é que ele fez? Procurou o lugar mais confortável possível ao redor da fogueira. E este é o quarto passo antes da derrocada final de Pedro. Ele procura estar perto da fogueira. O que é que isso significa? Pedro já abandonou tudo pelo seu conforto. Só o que interessa agora é o conforto. Ele está bem, confortável, se aquecendo, enquanto que Jesus está lá, sofrendo, sendo maltratado, sendo cuspido, naquele julgamento dos mais injustos possíveis. Depois disso, é claro, fica fácil compreender por que ele negou. Já tinha deixado de rezar, estava se preocupando depois só em fazer as coisas. Depois nem isso já se importava mais, nem com isso se importava mais. Começou a seguir Jesus de longe, para por fim se preocupar muito mais com o seu conforto do que com o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele negou. O Senhor olha para ele, ele começa a chorar arrependido, profundamente arrependido, e some da história. A partir de agora, onde está Pedro? Jesus vai receber a cruz, onde está Pedro? Jesus encontra sua mãe, Maria Santíssima, e seu apóstolo amado, João, a caminho do Calvário, e Pedro, onde está? Jesus tem o rosto enxugado por uma mulher que é desconhecida até este momento, e que nós sabemos que é muito devota do Senhor, e deixa impresso neste pano o seu rosto, a sua face, que Pedro contemplou tão intimamente, tão proximamente, na angústia, na dor, na glória,
na transfiguração, e onde está Pedro? Jesus cai debaixo da cruz 1, 2, 3 vezes, e onde está Pedro? Jesus é despido das suas vestes, e onde está Pedro para ir lá cobrir o Senhor? Jesus é pregado na cruz, e onde está Pedro? Jesus morre, é descido da cruz, é colocado no colo de Maria Santíssima, e onde está Pedro? Vou mudar a pergunta. Onde está você nessa história toda? Onde está você, Padre Henrique, nessa história toda? Jesus está morrendo por você. Jesus está se entregando por você. Está se doando por você. E onde você está? Para que permaneçamos unidos com o Senhor, meus irmãos, em resumo, para que tenhamos esta vida pulsando dentro de nós e pulsando especialmente nos momentos em que mais precisarmos dela, duas coisas precisam ficar muito claras para nós. E nós vemos nessa história da queda de São Pedro: nós não podemos deixar a oração e nós não podemos deixar a mortificação. Penitências nós fazemos de modo mais intenso na Quaresma e no Advento, mas isso não significa que nós vamos agora relaxar de vez e buscar só o nosso conforto, o máximo de conforto. Vai trair Jesus. Oração não se faz apenas em tempos fortes, Quaresma, Advento, Páscoa, Natal. Oração é para todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o que nós rezamos no Pai Nosso. Sem oração, nós iremos trair Jesus. Se quisermos ter essa vida, portanto, que o Senhor quer nos dar, essa vida em abundância que Ele quer nos dar, e já está nos dando, não tenho dúvida de que Ele já está nos dando, e de que você, como eu, já recebeu algo desta vida, mas se quisermos mais, e se quisermos perseverar até o fim, para que não sejamos procurados e não sejamos encontrados, no momento em que for mais necessária a nossa presença, não podemos deixar a oração, não podemos deixar a mortificação. Onde está Pedro? Nós podemos nos perguntar. Mas e se estiverem perguntando a respeito de nós? Onde estaremos nós? Diante de toda essa situação, diante do sofrimento do nosso irmão, diante das necessidades da igreja, diante da evangelização que caminha a duras penas, onde estamos todos nós? Preocupados apenas com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Aí nos tornamos de fato parasitas do corpo de Cristo e nada mais. Que São Pedro, o Santo Pedro, que se santificou por graça de Deus e que por fim, de fato, no fim da vida, entregou a sua vida por Ele, seguiu Jesus como Ele seguiu, que Ele nos ajude, que Ele nos inspire, que Ele interceda por nós do alto do céu junto de Maria Santíssima, para que quando formos convocados pelo Senhor para segui-lo até o fim, estejamos disponíveis. Por fracos que sejamos, estejamos disponíveis. Onde estaremos nós? Não sei, mas a nossa resposta poderá ser: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, quero ir contigo até o fim, do jeito que o Senhor quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.